as nossas sombras e obscuridades, que são meros efeitos de nosso não reconhecimento, negação ou não aceitação da luz divina, sejam as ilusórias, eu não aceito a verdade, ou mesmo nossa relativa consciência, eu ainda não reconheço o que eu sou em verdade, jamais poderão ser, em nosso entender, a fonte das verdades, das realidades, mesmo que ainda não no sentido absoluto. E por isso mesmo não poderão nos servir como resolução verdadeira e real de nossos estados transitórios, sejam eles os ilusórios sombrios ou mesmo os da relativa consciência. Se esta realidade de encarnados é um mero reflexo da luz difratada, da diminuição ou relativização, que são as trevas cósmicas, das frequências vibratórias da luz cósmica divina, para que ela, a luz, seja restabelecida pelo ser de forma consciente, todavia as realidades em que as sombras ilusórias humanas se projetam, as trevas, sombras humanizadas ou mal, são a restrição, a depreciação e mesmo degradação das frequências já relativizadas da luz, uma derrogação voluntária ou uma obstaculização à luz, às verdades e mesmo realidades, ainda que temporárias ou relativas, daqueles seres que negam sua própria essência iluminada e natureza divina. As sombras ou as trevas humanizadas referem-se à obstaculização ou degradação das frequências da luz. Já as trevas cósmicas são uma relativização da luz divina, o meio onde ela, a luz, realizar-se-á em plenitude e consciência pelo ser. Como do mesmo modo não são as sombras, tampouco as ilusórias, que dão causa a qualquer sentido de equilíbrio e harmonia do ser humano com sua natureza divina, mas é nosso eu superior, nosso quantum de luz já realizado, que nos impulsiona, por afinidade e sintonia, a projetar vibrações de luz em quaisquer situações de nossas próprias vidas ou destinos. E, se a consciência dá-se sob o princípio da luz, e a luz é fonte de toda consciência, não ignoremos também que tudo o que existe e pode realizar-se na eternidade provém de Deus, da luz cósmica divina e consciência em absoluto, que é fonte luminosa, cujos raios de luz dele emanam-se manifestados na forma humana. E se não existe fonte luminosa sem luz, também não existe luz sem fonte luminosa, pois Deus, o Divino, é a fonte luminosa e única realidade em verdade, cuja centelha divina emana-se e se torna manifesta na forma humana de seus filhos divinos da luz. Deus, o Divino, é a fonte luminosa e única realidade em verdade, cuja luz se emana e se torna manifesta na forma humana de seus filhos divinos da luz. Comecemos, agora, a distinguir os três aspectos que as sombras ocuparão em todos os nossos escritos, aspectos estes que não poderão ser ignorados de forma alguma a partir de agora, e por isso devem estar muito bem delineados. O primeiro é o que se refere às sombras no sentido de não se estar na luz plena, aspecto que denominaremos de sombra da pureza, que é da criação e tem qualidade providencial ao nos projetar em menos luz, porém luz, nas realidades consideradas trevas cósmicas ou materialidade, para que a luz plena seja realizada pelo ser por arbítrio e consciência. Sombra da pureza refere-se, por exemplo,
ao momento em que nascemos como um ser humano sob o desígnio de evolução. O segundo aspecto das sombras trata-se de nossas simples experienciações de negação à luz divina que projetam mais sombras além das da pureza, ocorrendo as densificações vibratórias e incipientes nos corpos sutis do ser. Estas são traduzidas pelas nossas experimentações que nos distraem relativamente em nosso propósito divino, fazendo-nos oscilar entre as frequências da luz e as frequências sombrias. Nestas sombras, que chamaremos de sombras vacilatórias, não há gravidade nem ilusão aprisionadora ou estagnadora, mas apenas experimentações do ser cuja consciência está ainda por se despertar e se desenvolver, por isso passível de hesitar diante de sua própria luz das leis e verdades divinas. O terceiro e último aspecto, que é de fato onde se encontra a gravidade das sombras, é o que se refere às nossas obstinadas denegações à luz, que geram as sombras ilusórias humanamente vitalizadas e criadas, que nos distraem profundamente, aprisiona-nos e nos desconecta de nossa essência de luz e natureza divina. Esta última é, por excelência, inerente à realidade humana desvirtuada, do ser em ativo processo de desconexão do plano e desígnio divinos por denegação e obstaculização à realização da luz divina, das verdades divinas. Quando fomos criados, estávamos mergulhados em uma atmosfera de plena harmonia e pureza energética, pois até então éramos apenas o efeito causal do mental divino manifestado, a pedra angular da criação neste ciclo evolutivo, que logo passaria, por consequência natural, a ser sua própria causa em sua respectiva realidade. Nisto também se baseia o processo de tomada de consciência, deixar de ser apenas o efeito do mental divino e se tornar a causa própria de sua própria causa, ou seja, de nos tornarmos criadores e divinos, por meio de nossa própria luz e atributos divinos conscientemente realizados. Tudo o que era, em princípio, era de Deus, do Criador, da criação. Mas tudo o que viria a ser seria de nossa total responsabilidade. Como sabemos, nisso se baseia o livre-arbítrio. Nisso se fundamenta nossa própria evolução e o princípio do encarne. Mas chegaria o momento não de receber, sem mérito, uma realidade perfeita, mas de desenvolvermos meios próprios pela evolução consciencial e divina de fazer parte dessa verdade. E a este processo de descida às realidades objetivas ou materiais denominamos de sombra da pureza. A sombra da pureza é a sombra como consequência natural do próprio processo de densificação ou materialização, ao longo das dimensões e até o encarne. Na sombra da pureza, o ser está na luz, mas disso ainda precisa tomar consciência e inclusive tornar-se sua própria fonte de luz de forma consciente. A sombra da pureza, como a própria elocução demonstra, nada tem a ver com as sombras ilusórias ou trevas humanamente vitalizadas, quando o ser se coloca em estado de denegação obstinada ao plano e desígnio divinos, ou denegação à luz, que reflete o mal.
É extremamente importante neste momento que fique bem claro que a sombra da pureza, da projeção divina na matéria, não é, de forma alguma, algo ruim, mau, desequilibrante ou desarmonioso. Todas essas concepções só existem no plano do ser humano iludido e desconectado das verdades divinas, lugar onde foram criadas e vitalizadas, distantes da harmonia e perfeição, do equilíbrio que são inseparáveis quando nos referimos ao plano divino em essência.